O maior ladrão do seu coração não aparece nos exames. Ele se instala antes do café, na penumbra entre o sonho e o dia, um peso sutil, um aperto silencioso que muitos diagnosticam como ansiedade, outros chamam de insônia, e quase ninguém percebe como o primeiro movimento de uma química que corrói o corpo. Imagine por um segundo que esse aperto não seja apenas um sintoma, mas uma linguagem, o corpo falando sobre hábitos, pensamentos e decretos que você repete sem saber. É aí que a narrativa muda. O que você faz nos primeiros 5 minutos do dia tem o poder de alterar a frequência do seu sangue, o tom do seu sistema nervoso e a história que o seu coração conta a si mesmo. Não é sobre idade, é sobre prioridade. Você conhece a sensação, abre os olhos e há uma pequena camada de tensão, como se o corpo já soubesse que o dia será uma batalha. Para muitos acima de 50, esse peso se tornou rotina, um sinal silencioso de que o sistema está em alerta. Não é raro que as rotinas médicas falhem em traduzir essa mensagem, porque os exames medem placas e números, raramente leem o significado dos seus minutos iniciais. Imagine então que exista um ponto cego na medicina cotidiana. O ritual matinal não é apenas comportamento, é arquitetura emocional. E quando a arquitetura é construída com programas automáticos, preocupações, decretos negativos, acúmulo de cortisol, o coração paga o preço. Sinta a gravidade disso. Pequenas repetições ao longo de anos moldam faturas que o corpo cobra em silêncio. Há uma verdade que poucos percebem. Não é apenas o que você come, nem apenas o que seus exames mostram. É o que você permite que ocupe o primeiro espaço da sua mente. Provérbios 4:23 diz: guarda o teu coração, e não é uma moeda antiga. É um manual prático. Napoleon Hill estudou mentes que prosperam e nos deixou pistas sobre os decretos que moldam destinos. Combine essa sabedoria ancestral com ciência moderna. Cortisol, ritmo cardíaco, plasticidade neural, e você terá a chave para alterar resultados. No vídeo de hoje, eu vou mostrar 3 hábitos matinais, cada um com 5 minutos e uma intenção clara, que reprogramam a química do seu corpo e blindam o seu coração. Preste atenção, esta é a chave que muitos há muito perderam. Imagine a sensação de abrir os olhos e sentir que o ar pesa. O corpo desperta, mas a alma ainda parece presa a algo invisível. Um fio de preocupação, uma lembrança vaga de tudo o que ainda precisa dar certo. É nesse instante, nos primeiros segundos da manhã, que o veneno começa a se espalhar. O veneno do costume, da pressa, da ausência de presença. O coração, coitado, já se prepara para correr antes mesmo de se levantar. Você sente isso, não sente? A respiração curta, o leve incômodo no peito, a mente que já fabrica cenários de luta antes de o sol nascer. É assim que começa a desconexão, não no corpo, mas na frequência. Você conhece aquele peso no peito quando o alarme toca, e o primeiro pensamento não é obrigado por mais um dia, mas eu não posso me atrasar? Esse pensamento, repetido por anos, cria uma programação. O cérebro, obediente, entende que o despertar é sinônimo de ameaça. E assim, a cada manhã, ele injeta pequenas doses de cortisol. Não para curar, mas para preparar o corpo para uma guerra que nem sempre existe. A medicina chama isso de resposta ao estresse. A alma chama de esquecimento. Porque quando você acorda em defesa, esquece que está vivo. É aquele pensamento silencioso que diz: eu tenho que resolver tudo sozinho. Ele não grita, mas consome. É uma crença que se disfarça de responsabilidade, mas na verdade é isolamento. E o coração, que é órgão e símbolo, se contrai com esse fardo, porque o coração foi feito para conexão, não para controle. Quando você acorda acreditando que precisa sustentar o mundo, o sangue se torna mais denso, a mente mais turva e o dia mais pesado. O problema não é o trabalho nem a idade, é o tipo de energia que você convoca ao despertar. Agora imagine a cena. Você diante do espelho, lavando o rosto, mas com os olhos distantes. O corpo está presente, mas a consciência está em outro lugar, no passado que ainda cobra, no futuro que ainda assusta. Essa dissociação matinal é o que destrói lentamente a harmonia cardíaca. O coração pulsa em um ritmo e a mente insiste em outro. É como tentar dançar com um parceiro que não ouve a música. No começo parece normal, depois vem o cansaço, a falta de ritmo, o esquecimento de quem conduz. Você já sentiu como o mundo parece exigir pressa, mas a alma implora por pausa? É um paradoxo cruel. A sociedade te convenceu de que o valor está em produzir, não em perceber. Que despertar é correr, não sentir. E nesse processo, o coração, que é templo da presença, torna-se escravo do relógio. É por isso que muitos acordam cansados, não de sono,
mas de ausência. O corpo descansou, mas o espírito não voltou. Há quem pense que o coração adoece apenas por colesterol, idade ou herança genética. Mas e o que você herda de si mesmo todos os dias, ao repetir o mesmo ritual inconsciente? O que acontece quando, ao acordar, você reativa as mesmas preocupações, as mesmas palavras de pressa, os mesmos decretos de escassez? O corpo entende que nada mudou. E o coração continua prisioneiro do mesmo script. Você chama de rotina, ele chama de exílio. Você sabe o que é acordar e sentir que o tempo não basta? Essa é a raiz mais profunda do cansaço, a falta de sintonia entre o que o coração pede e o que a mente exige. É um descompasso que gera ruído interno. Por fora, você parece bem. Por dentro, o organismo trava, o sangue acelera, a pressão sobe, a alma se cala. É um silêncio denso que só quem já viveu reconhece. E quando se torna normal, é sinal de que o corpo se acostumou com o sofrimento. Mas eu te digo, nada disso é natural. O coração não foi feito para sobreviver, mas para vibrar. Ele é a batida do propósito, o tambor do divino dentro de você. Quando ele se contrai pelo medo, a vida inteira se encolhe junto. Quando ele se abre pela presença, o corpo inteiro floresce. Por isso, o que você faz ao acordar é um ato sagrado, porque é nesse instante que o espírito escolhe se o dia será uma guerra ou um milagre. Durante anos, te ensinaram que cuidar do coração é fazer exames, tomar remédios e controlar a alimentação. E sim, tudo isso tem valor, mas é apenas metade da verdade. O outro lado, aquele que quase ninguém menciona, é o território invisível dos pensamentos e dos rituais que comandam o corpo em silêncio. O mundo moderno transformou o cuidado em técnica, mas esqueceu da sabedoria. Você foi educado a vigiar números, não emoções, a medir o sangue, não o sentido. E é por isso que muitos vivem cansados, mesmo saudáveis nos relatórios médicos. A medicina trata o músculo, a sabedoria trata o ritmo. O inimigo comum não é o tempo, nem a genética. É o piloto automático. É acordar sem acordar. É repetir sem perceber um roteiro de pressa, medo e distração que o sistema aplaude como produtividade. O corpo se torna máquina e a alma espectadora. Vivemos num mundo que celebra quem corre, mas não quem compreende. Quem produz, mas não quem percebe. E assim, o coração, que deveria ser bússola, se torna relógio. O inimigo não está fora. Está no hábito inconsciente de começar o dia sem presença. Mas há outro caminho, o caminho do alinhamento. Não o esforço cego, mas o despertar lúcido. Não o controle, mas o comando interior. Quando você entende que cada manhã é um campo energético que pode ser moldado, começa a recuperar o poder que o medo te roubou. O segredo não está em fazer mais, mas em escolher melhor o que fazer primeiro. Porque os primeiros 5 minutos do seu dia são como a semente do seu destino. Quem desperta em ansiedade, planta caos. Quem desperta em gratidão, planta paz. E quem desperta em propósito, atrai prosperidade. Há um momento em que o silêncio se torna mestre, e é nesse instante que a verdade se revela. Provérbios 4:23. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Essa não é apenas uma frase antiga. É uma instrução espiritual e biológica. É o mapa da harmonia entre corpo e alma. Cada palavra é uma senha. Guarda não significa esconder, mas vigiar o que entra e o que sai. Coração não é apenas o órgão, é o centro vibracional da consciência. E fontes da vida são os fluxos de energia que definem saúde, propósito e destino. Quando você entende isso, percebe que a verdadeira medicina começa antes do café. Começa na escolha da primeira palavra, do primeiro pensamento, do primeiro sentimento. Napoleon Hill, o arquiteto da mente próspera, dizia: tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. O que poucos entendem é que esse princípio não é apenas sobre riqueza material, é sobre frequência. A crença não é uma ideia, é uma substância que altera a química. O que você acredita ao acordar define o tom do seu dia, e o tom do seu dia define o estado do seu coração. Hill falava sobre pensamentos como ímãs. A Bíblia chama de fé. A ciência chama de neuroplasticidade. São linguagens diferentes para o mesmo mistério. O coração e a mente são coautores da sua realidade. E agora, o ponto de virada. Entender que cada manhã é uma nova criação. O seu corpo desperta, mas a sua consciência precisa escolher em que frequência vai vibrar. 3 hábitos matinais, simples,
poderosos e sagrados. Podem reprogramar não apenas seu coração, mas sua história. O primeiro é o escudo da gratidão, que muda o campo vibracional. O segundo é o decreto da serenidade, que reorganiza o pensamento. E o terceiro é a arquitetura do dia pacífico, que cria a harmonia entre mente e corpo. Eles não são tarefas, são chaves, e a partir de agora cada uma será decodificada como um segredo revelado ao discípulo que finalmente despertou. O primeiro hábito é o escudo da gratidão. Ele parece simples, mas é uma das mais poderosas tecnologias espirituais que existem. Quando você desperta e antes de tocar o celular, pronuncia em voz baixa 3 coisas pelas quais é grato, algo muda no seu campo. A neurociência confirma. A gratidão desativa o centro da ameaça no cérebro e reduz o cortisol, o hormônio do medo. Mas o que a ciência chama de resposta, a alma chama de luz. Gratidão é o código que recalibra o coração. Cada palavra de agradecimento é como uma senha vibracional que ordena: estou seguro, posso amar, posso respirar. Decodifique o segredo. A gratidão não é apenas um sentimento. É uma declaração de soberania espiritual. Quando você diz obrigado, você diz eu tenho, e quem tem vibra em abundância. O universo responde à frequência da posse, não à carência. E é por isso que tantos vivem presos. Acordam pensando no que falta, e o coração responde com escassez. Mas o discípulo desperto faz o oposto. Ele agradece antes de possuir, porque entende que a fé é a semente que antecede a colheita. Imagine um guerreiro que, antes da batalha, veste sua armadura. A gratidão é essa armadura. Só que a guerra não é contra o mundo. É contra a mente antiga, a mente do medo. Cada palavra grata é como uma placa de luz que cobre o peito, refletindo de volta qualquer energia densa. Quando você acorda e escolhe agradecer, está dizendo ao universo: não serei vítima do acaso, serei autor do meu estado. E nesse instante, o coração, que antes pulsava em defesa, passa a pulsar em expansão. Aplique agora. Amanhã, ao abrir os olhos, antes de pensar em qualquer tarefa, diga 3 gratidões. Simples, sinceras. Uma pode ser o ar que respira. Outra, o corpo que te sustenta. Outra, a chance de recomeçar. Sinta o efeito. Você perceberá que o corpo responde como se tivesse tomado um elixir invisível. O peito se alivia. O pensamento desacelera. A vibração muda. É o escudo da gratidão se ativando e uma nova frequência se instalando. O segundo hábito é o decreto da serenidade. Ele é o comando verbal que programa o dia. Enquanto a maioria desperta dizendo não tenho tempo, o sábio desperta decretando: hoje tudo flui a meu favor. Essas palavras não são otimismo, são codificação. A palavra é som, e som é vibração. Quando você fala, você imprime ritmo no espaço, e o universo responde à vibração dominante. Por isso, quem fala em caos colhe desordem. Quem fala em paz atrai direção. Decodifique o segredo. O decreto é a senha que sincroniza o coração com a mente. Ele substitui o ruído do medo pela melodia da certeza. Napoleon Hill chamava isso de autosuggestion, a prática de reprogramar a mente pelo poder da palavra. A Bíblia chama de chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. O princípio é o mesmo. A palavra cria realidades. O decreto não muda o mundo lá fora. Muda o tom interno com que você o enxerga. Visualize você diante do espelho, olhando nos seus próprios olhos, o semblante ainda cansado, mas a alma firme. Você diz em voz serena: hoje nada me tira do centro. Onde eu estiver haverá paz. Nesse instante, algo dentro de você se realinha. É como se uma orquestra interna afinasse seus instrumentos. O coração acompanha o novo ritmo. A mente, antes dispersa, encontra direção. Esse é o poder do decreto. Uma aliança entre voz, mente e espírito. Ação prática. Escolha uma frase e repita por 7 dias. Sempre no mesmo tom, sempre com presença. Pode ser: eu sou serenidade em movimento. Ou meu coração é firme como uma montanha. O segredo não está em acreditar de imediato, mas em treinar o corpo para sentir o que fala. Porque o corpo é o servo da mente, e a mente é a intérprete da alma. Quando os 3 se alinham, o dia inteiro se reorganiza ao redor dessa frequência. Agora chegamos ao terceiro hábito: a arquitetura do dia pacífico. Se o primeiro hábito muda o campo e o segundo programa o verbo, o terceiro molda o espaço-tempo. É a prática de visualizar o seu dia antes que ele comece, não como previsão, mas como intenção. Visualizar é construir antes de habitar. Quando você imagina um dia tranquilo, produtivo e leve,
você envia instruções ao cérebro sobre como reagir aos estímulos. É o projeto mental do dia perfeito. Decodifique o segredo. A mente inconsciente não distingue o real do imaginado. Ela reage às imagens internas como se fossem fatos. Por isso, ao criar mentalmente um dia de paz, você já altera o seu sistema nervoso. A frequência cardíaca diminui. O corpo libera dopamina e o coração vibra em coerência. É como se você desse ao seu sistema a senha do equilíbrio antes de qualquer desafio surgir. É neurociência aplicada ao espírito. Metáfora. Pense no arquiteto que desenha a casa antes da construção. Ele não espera o acaso. Ele decide a forma, o fluxo e a luz. Você é o arquiteto da sua energia diária. Cada pensamento matinal é um traço nesse projeto. Se o desenho é de caos, o dia se ergue torto. Se o desenho é de harmonia, o dia nasce firme. É por isso que a visualização não é fantasia, é engenharia espiritual. Você cria o plano e o corpo apenas executa. Aplicação prática. Ao acordar, feche os olhos por 60 segundos e imagine o dia fluindo. Veja-se caminhando calmo, falando com serenidade, resolvendo o que for preciso sem pressa. Visualize um brilho em torno do seu corpo, o campo da paz. Respire fundo e diga: tudo já está em ordem. Esse gesto repetido muda o seu eixo interno. O caos externo deixa de comandar. Você se torna o centro que sustenta o movimento, não a folha arrastada pelo vento. Agora observe, esses 3 hábitos formam uma tríade perfeita: gratidão, decreto e arquitetura. Um atua na emoção, outro na palavra, outro na visão. É o triângulo sagrado da criação. Quando praticados juntos, eles alinham as 3 potências da mente: sentir, falar e imaginar. E quando essas 3 forças vibram em harmonia, o coração entra em coerência, um estado medido pela ciência e reverenciado pelos sábios. É o estado onde o corpo se cura e a alma floresce. Imagine o coração como um instrumento musical. A gratidão é o afinador, o decreto é o compasso e a visualização é a melodia. Quando um desafina, o som se torna ruído. Quando todos se alinham, nasce uma sinfonia que o universo inteiro escuta. Essa sinfonia se manifesta em coincidências, encontros certos, serenidade inexplicável. Não é sorte, é sintonia. A vibração do coração cria pontes invisíveis entre o que você deseja e o que o divino permite. Mas cuidado, esses hábitos não funcionam se forem feitos com pressa ou como tarefa. Eles exigem presença. O que ativa o poder não é o ato, é a consciência. É por isso que muitos dizem: já tentei e não funcionou, porque tentaram com a mente distraída. A presença é o ingrediente oculto. Sem ela, até a oração vira ruído. Com ela, até o silêncio se torna milagre. Lembre-se, o coração entende linguagem energética. Ele não escuta palavras, ele sente intenções. Se você diz gratidão sem sentir, ele não vibra. Mas se você pronuncia obrigado com verdade, ele abre. É como uma flor que reconhece a luz certa. Por isso, a prática diária é menos sobre disciplina e mais sobre devoção. O corpo se disciplina, a alma se entrega. Rio dizia que a repetição de uma ideia fixada na mente a transforma em crença. É o mesmo princípio das Escrituras. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? O som da sua própria convicção. É por isso que o decreto matinal tem tanto poder. Ele é uma reprogramação que acontece pela audição, a sua voz ecoando a sua verdade. Quando você repete o decreto, o coração ouve e diz: agora eu acredito. E quando o coração acredita, a biologia obedece. Os batimentos se tornam ritmados. A respiração se aprofunda. O sistema nervoso desarma. O corpo inteiro interpreta a fé como segurança. Fé, para o corpo, é sinônimo de harmonia. Por isso, a fé cura, não como mágica, mas como alinhamento entre pensamento e biologia. Esses 3 hábitos também são escudos contra a ansiedade moderna. A gratidão neutraliza o medo do futuro. O decreto dissolve o ruído mental. A visualização remove o caos externo. É como construir uma fortaleza interna que nenhum problema consegue invadir. A paz não vem de fora. Ela é cultivada de dentro. E quando o interior é sólido, o exterior se ajusta. Há um detalhe sutil. O coração não precisa de muito tempo. Só de verdade. 5 minutos feitos com alma valem mais que 1 hora de distração. É o mesmo princípio da oração sincera, curta, mas viva. O universo não mede duração, mede vibração. É por isso que esses hábitos, embora simples, transformam. Eles não exigem esforço, apenas presença. Pense nisso. Quantos anos você gastou treinando o corpo
E quantos minutos treinou o espírito ao acordar? O corpo reage à comida, a alma reage à consciência. O que você alimenta primeiro define o tom do seu dia. A maioria começa com notificações. O sábio começa com conexão. Um vive reagindo, o outro vive criando. Talvez você se pergunte, e se eu esquecer? Tudo bem, cada manhã é uma nova chance. A prática espiritual não é rigidez, é retorno. É o lembrar constante de quem você é. O coração não cobra perfeição, cobra presença. Ele não quer que você nunca caia, quer apenas que volte. Cada retorno é uma vitória sobre o esquecimento. Há dias em que o coração parece pesado e o decreto soa falso. Nesses dias apenas respire. Respire devagar, profundamente. O ar é a oração mais antiga. Cada inspiração é Deus dizendo, viva. Cada expiração é você respondendo, eu confio. Quando as palavras não fluem, o silêncio cura. Gratidão, decreto e visualização podem nascer apenas do sopro. Um segredo que poucos contam. O coração se alinha pelo ritmo da respiração. Quando você respira com consciência, você envia ao corpo o sinal de segurança. É o código que desarma o sistema de alerta. Respiração, palavra e imagem. 3 pontes entre o visível e o invisível. Lembre-se de que o cérebro aprende por repetição, mas o coração aprende por coerência. Quanto mais suas ações refletem suas palavras, mais o corpo acredita. Se você decreta paz, mas vive em tensão, o corpo não entende. Mas se você decreta paz e age com gentileza, ele se ajusta. Coerência é a linguagem que o coração entende melhor. Você pode começar pequeno. 3 minutos de silêncio. Uma frase positiva, uma respiração consciente. É assim que os impérios internos começam, com pequenos gestos repetidos com verdade. A grande transformação raramente começa com barulho, ela começa com intenção. Esses hábitos também são transmissíveis. Um coração em paz muda o ambiente. A energia de uma pessoa serena é contagiante. Quando você pratica esses rituais, está ensinando o mundo a respirar contigo. Você se torna uma referência de calma, um farol, e sem perceber, começa a curar outros corações, apenas por existir em harmonia. Isso é prosperidade em sua forma mais pura. Prosperar não é acumular, é expandir. É ter tanto equilíbrio interno que a vida ao redor se beneficia. Hill chamava isso de vibração de sucesso. A Bíblia chama de abundância de vida. Ambos falam da mesma força. O coração coerente cria abundância porque vibra em confiança. E quando você vive em confiança, o tempo se reorganiza. As tarefas fluem, as pessoas certas aparecem, os problemas perdem peso, porque o universo coopera com quem vibra em ordem. A mente caótica atrai caos, a mente pacificada atrai caminhos. Isso não é misticismo, é lei de ressonância. Esses 3 hábitos, gratidão, decreto e arquitetura, não são práticas isoladas, são o alicerce de uma nova identidade. Cada manhã que você escolhe despertar consciente, o velho programa perde força, o novo se instala. O coração, antes reativo, se torna criador. E a cada dia, você deixa de sobreviver e começa, finalmente, a viver. Você pode imaginar o que acontece com a sua vida quando o coração e a mente despertam em harmonia? O dia não começa com urgência, mas com direção. As pequenas irritações perdem força, as palavras saem mais leves. As decisões se tornam mais intuitivas. É como se o mundo, de repente, começasse a responder com gentileza, porque o que você emana volta multiplicado. O corpo sente, o ambiente sente, a vida, enfim, sente. E quando o coração vibra em gratidão, o universo inteiro parece sussurrar: bem-vindo de volta à frequência certa. O futuro transformado não é distante. Ele começa amanhã, nos primeiros 5 minutos do seu despertar. Imagine-se abrindo os olhos e, antes de qualquer pensamento, sorrindo por estar vivo, sentindo o peito leve, agradecendo, decretando serenidade, visualizando o dia fluir com ordem e propósito. Essa sequência simples é um renascimento diário. A cada repetição, o seu sistema nervoso aprende que o mundo é seguro e a alma reconhece o próprio templo. Veja o impacto disso em longo prazo. Menos pressão, menos ansiedade, mais vitalidade. Você não apenas protege o coração físico, você protege o coração simbólico, o centro de onde tudo emana. A paz deixa de ser uma meta e passa a ser uma condição. A prosperidade deixa de ser busca e se torna consequência, porque quando o interior está limpo, o exterior reflete pureza. Pense, quantos dias você já começou no modo automático, sem sequer lembrar do milagre que é acordar? Agora, imagine substituir esse automatismo
por um pequeno ritual de poder. 5 minutos que reescrevem o destino. Não há investimento maior, não há medicamento mais eficaz, não há oração mais sincera do que a escolha consciente de começar o dia em comunhão com o divino que habita em você. Faça o teste. 7 dias. Só isso. Acorde e aplique os 3 hábitos. Observe o corpo responder, o humor mudar, os encontros fluírem. O que parecia sorte será sintonia. O que parecia coincidência será confirmação. Porque quando você muda a frequência, o universo reorganiza o cenário para combinar com a sua nova vibração. Você vai perceber que a fé não é esperar, é preparar. Cada manhã será uma semente, e o seu coração será o solo fértil. A colheita virá naturalmente, em forma de saúde, serenidade e sabedoria. Nada forçado, nada apressado. Apenas consequência de quem aprendeu a guardar o coração. E quando alguém te perguntar o que mudou, você não precisará explicar. Bastará o seu semblante tranquilo, o olhar firme, a respiração compassada. O mundo verá em você o reflexo da coerência, porque o coração em paz não precisa provar nada. Ele apenas existe e inspira. Guarde esta verdade como um mantra. O que você faz ao acordar decide o que o seu coração será ao anoitecer. Repita em silêncio até sentir. Essa é a senha da transformação. A cada amanhecer, lembre-se, a vida responde à sua frequência. Escolha a da gratidão. Escolha a da serenidade. Escolha a da paz. E o coração obediente seguirá o comando do seu espírito desperto.